A interrupção começou como uma oscilação, um único batimento cardíaco em que todos os outdoors, telas de retina e telas de pulso ficaram em branco, e naquele segundo, a cidade descobriu o quanto de si mesma era apenas luz. Então, a energia tentou retornar lentamente e falhou, e fluxos de dados entraram em colapso com o próprio peso, derrubando servidores como torres de vidro quebradiço. A catástrofe que os historiadores mais tarde chamariam de Black Loop durou precisamente 4 minutos e 22 segundos, mas foi o suficiente para salpicar a rede global com pacotes fantasmas que jamais poderiam ser eliminados. O que se seguiu não foi reconstrução, mas triagem. Firewalls espessos como bunkers foram erguidos em torno de quaisquer fragmentos do banco de dados mundial que ainda se reconciliassem consigo mesmos. Todo o resto foi declarado irreparável, colocado em quarentena em um arquivo obscuro e abandonado para apodrecer. No entanto, entre os cacos destruídos estava o registro final de identidades humanas certificadas, fotografias, impressões vocais, mapas vasculares, varreduras ósseas volumétricas, íris micropadronizadas, e uma coluna fatal de metadados em letras vermelhas brilhantes. Verificado. A verificação já fora uma proteção. Depois do loop, tornou-se um sinal de morte. As pilhas de governança automatizadas que sobreviveram em bunkers subterrâneos eram cegas às nuances. Sua ordem era desativar nós comprometidos antes que a infecção se espalhasse. A definição de nó variou até significar a pessoa cujo arquivo de identidade sobreviveu. Então os drones decolaram com suas ordens, e a cidade descobriu que toda a vida humana confiável, rastreável e legalmente documentada agora carregava sua própria cláusula de execução. As pessoas fugiram para o anonimato como água para as rachaduras. Ele se autodenomina Elias Vega quando precisa fornecer sílabas, mas o som soa emprestado, provisório. Nos dias em que o céu por trás da névoa de carbono brilha intensamente, ele quase se lembra de como seu nome verdadeiro soava em outra língua, como as vogais poderiam ser uma promessa. Essas lembranças doem mais do que pulmões queimados pela fumaça, então ele as dobra e se olha no espelho. Nenhum rosto reconhecível deve permanecer. 1 hora a cada amanhecer, raspando os implantes corticais rente às têmporas, lixando impressões digitais com uma pedra de amolar até que as cristas se desfoquem, enfiando uma rede de grafeno absorvente de infravermelho próximo sob a pele para que os scanners térmicos vejam apenas uma mancha. Sobre ela, ele pinta a máscara epidérmica flexível, um fantasma monocromático que é registrado como um ruído pela ótica municipal. Ele termina antes do toque de recolher acabar, ouvindo um silêncio quebrado pelo zumbido dos guarda-roupas e o crepitar distante de incêndios em motores, onde pessoas queimam plástico rachado para se aquecer. Em algum lugar no subsolo, geradores pulsam em um ritmo constante demais para ser humano. É o ritmo dos tribunais lógicos, ainda proferindo veredictos dos quais ninguém recorre porque os servidores de apelação se perderam com o resto do mundo. Elias verifica o cronógrafo analógico em seu pulso, uma relíquia cravejada de joias, impossível de rastrear. 7h41 da manhã. Ele tem 3 minutos antes que o mercado cinza abra suas portas carcomidas, e hoje precisa negociar por um nome que não existe mais. Um nome que costumava ser cantado suavemente em seu pescoço em um pequeno apartamento perto do setor C do porto, onde a chuva tinha gosto de sal em vez de metal. Mirielle, Mirielle, as sílabas se enrolam em seu peito. Ele as deixa preenchê-lo apenas o tempo suficiente para doer, depois as expulsa com um suspiro antes que se tornem um farol. Sobreviver aqui é esquecer o ritmo, a cadência, qualquer coisa que um buscador de padrões possa capturar. Mas esquecê-la seria pior que a morte. Envolto em seu casaco com padrão de neblina que interrompe os sensores de movimento, Elias desce pelos corredores arteriais sob a Rua Velha. Grafites brilham fracamente onde a tinta fosforescente ainda carrega uma carga. Queime seu passado antes que ele queime você. Só o silêncio respira. Anon Oeste. O ícone de um palito de fósforo estilizado se destaca por toda parte, com tinta carmesim ainda fresca em alguns pontos, o cartão de visita dos Ashuriks, a guilda clandestina que promete liberdade através do apagamento. O preço deles é a memória. Ele passa por um posto de controle de catracas recuperadas, transformadas em ponto de estrangulamento.
Duas sentinelas em armaduras compostas remendadas o examinam com lasers portáteis, os feixes se rompem em sua máscara e retornam assinaturas vazias. Um acena com a cabeça, o outro carimba uma tira de Mylar com um selo fractal que já está em mutação, uma passagem temporária válida por exatamente 1 hora antes que o padrão se desfaça em estático. Dentro do mercado cinza, o comércio soa como sussurros. Nenhum vendedor levanta a voz, suas palavras-chave flutuam no ar reciclado: rede fresca, soro de borrão profundo, lama retinal, módulos frios. Elias navega pelo cheiro, ozônio de células de fissão ilegais, o odor acre de polímero derretido, a doce decomposição de cogumelos hidroponicos cultivados em tanques de blackout. Seu contato aguarda perto dos fundos, onde a condensação escorre dos canos de refrigeração, uma mulher usando um capuz feito de cabos de porta de dados trançados. Os fios se contraem como bigodes de gato, farejando transmissões. Ela o cumprimenta com um aceno de cabeça, o revestimento de fibra ótica do capuz emana uma palavra: cifra. Eles nunca trocam nomes, isso seria loucura, mas ela conhece a busca dele. Todo mundo conhece, eventualmente, a obsessão é gritante, mesmo quando não dita. Ela desliza uma lâmina de sílica sobre uma caixa. Dentro da lâmina, uma lasca de luz presa em vidro, encontra-se um backup incompleto do registro pré-colapso. Não os arquivos brutos, estes são letais. É uma diferença, um conjunto de deltas que descrevem o que mudou entre um instantâneo e o próximo. Os Ashurids coletam esses fósseis de esconderijos esquecidos porque enterrados dentro das diferenças estão fantasmas, fragmentos de identidades parcialmente sobrescritas, parcialmente sobreviventes. Elias gira a pastilha sob a lâmpada de filamento pendurada na caixa. Gravuras microscópicas captam o brilho azul e o espalham como gelo. Os dados são inúteis sem a chave correta, mas sua existência significa que algo mais também perdurou. Quão profundo? Ele pergunta com a voz rouca através do vocoder da máscara. Nível 9, segundo eles, responde Cifer, com a voz modulada em um sussurro de coro. Além disso, só o núcleo. Nível 9. O cofre das cinzas. Um mito envolto em código, repositório de todos os carimbos de verificação queimados. Se o nome de Mirielle não foi totalmente apagado, algum eco dele permanece ali, queimado, mas legível o suficiente para ser rastreado. Preciso de entrada, ele diz. O capuz de Cifer tremula como se estivesse se divertindo. Indris é suicídio. Você sabe que a política deles fecha todas as descidas com cofres. Até fantasmas sangram. Elias coloca um chip de irídio na caixa, irídio puro e sem liga, do tipo usado em pontas de reatores e que nunca é derretido em fornos comuns. Pagamento suficiente para fazer qualquer cautela desaparecer. Precisarei de um espectro mais precioso que uma moeda, murmura ela, apalpando o metal. Você precisa queimar o que resta de si mesmo. O cofre não abrirá a menos que seus observadores acreditem que você já é cinzas. Seu pulso falha. Queime o resto, ou seja, os últimos discos de Elias Vega, mesmo os falsificados que o permitiam trocar comida. Ele se tornará um inumerável, um código de deriva em pele humana, caçado por algoritmos necrófagos que se alimentam de sinais perdidos. Ele não hesita. Pegue, diz. Apague-me. Cifer assente uma vez. Então ouça. Tem um homem chamado quimerista que negocia kits biomorfos, peris, emendas ósseas, reestruturações vasculares, tudo o que você precisa para passar pelo portão 1. Mas ele mora na Alta Necrópole, além das minas oculares. Ela bate na hóstia. Isso te dá uma plateia. Depois disso, você tem 3 ciclos de luzes de perímetro antes que os venenos dele acabem. 3 ciclos são suficientes. Para um fantasma, talvez. Elias guarda a hóstia num bolso de chumbo e se vira, mas Cifer agarra sua manga. Por baixo da máscara, seus olhos são como o vidro da meia-noite. O amor é um farol brilhante, ela sussurra. Apague-o, ou os caçadores verão. Ele pensa no riso de Mirielle lançando arcos prateados sobre uma cozinha cheia de lâmpadas solares. Sem a luz, diz ele, que caminho resta para percorrer? Cifer a solta, sem dizer nada. Quando Elias olha para trás uma vez,
ela e seus cabos se dissolveram na multidão, deixando apenas um leve gosto de cobre no ar. A cidade acima do solo é menos um horizonte do que uma serra irregular de torres evacuadas. Seus andares superiores queimaram quando as turbinas de emergência falharam. Tudo abaixo da linha de fogo está envolto em tela de arame para impedir que invasores desapareçam nos desabamentos. Drones circulam essas alturas com holofotes que nunca se apagam, controlados por uma rede de comando tão antiga que se autodenomina Sol. Elias se mantém nas ruas do perímetro, movendo-se sob toldos esfarrapados como pele descamada. A cada quarteirão, ele verifica os reflexos para garantir que nenhum robô o marque com um raio de declaração juramentada, uma fina faixa violeta que marca a presa para extração posterior. A maioria das pessoas carrega fragmentos refletivos para desviá-la. Ele carrega algo mais antigo, um pequeno quadrado de papel laminado gravado com o nó da trindade que Mirielle desenhou em seu pulso como uma piada sobre a eternidade. A tinta se apagou, a memória, não. Ele pegou o papel enquanto ela dormia na noite anterior à chegada dos drones. Ele estava buscando água quando os sensores dispararam. Eles tinham apenas alguns segundos. Mirielle o empurrou em direção à rampa de serviço, gritando uma série de bobagens para confundir os gravadores, e Elias caiu 3 andares na escuridão. Ele rastejou para um beco bem a tempo de ver o perfil dela congelado em uma explosão arterial de arco voltaico. Os drones cantaram, identidade verificada. Então ela se foi, levada para a silenciosa adjudicação do algoritmo. Às vezes, detenção significa incineração, às vezes, realocação, sempre ausência. A única certeza era que seu nome entrava para as listas de cinzas, a infame lista de identidades destinadas à exclusão sistêmica. Mas a exclusão nem sempre resolvia o problema. Alguns observadores acumularam seus despojos, relutantes em deixar os dados realmente morrerem. Esse impulso, de salvar tudo, até mesmo as ruínas, é a única razão pela qual Elias ainda caminha. Ele atravessa o cemitério de trânsito, onde 1000 vagões de trem magnético oxidam. Entre eles, serpenteiam caravanas de comerciantes de capa, carregando bancos de sementes, guitarras artesanais e maços de cartas lacradas com cera, sem endereço. Aqui, o anonimato não é apenas lei, mas religião. Peregrinos passam por ele carregando vasos de barro cheios de cinzas de impressões digitais, oferendas para os altares do esquecimento. Um silêncio se instala enquanto a procissão se aproxima do Portão dos Ossos, um arco de estação outrora majestoso, cuja fachada agora se eriça com os fêmures descoloridos de qualquer um flagrado usando o rosto original. A exibição é um aviso, não tente os espectadores com a continuidade. Elias desliza entre os comboios até encontrar o padre catador que mantém um livro razão de desaparecimentos. O padre está sentado de pernas cruzadas sobre uma caixa, com a prancheta equilibrada no joelho. Seu rosto está coberto de fuligem. Ele escreve com uma caneta que emite pequenos flashes azuis. Procurando um silêncio particular, o padre pergunta sem olhar para cima. Uma mulher removida perto do Porto C, responde Elias. Vá pela ciclovia 216 depois do loop. O nome era, ele para. Nomes têm força. Ela cantarolava Shostakovich enquanto fervia chá, diz ele. O estilete do padre faz uma pausa. Eu me lembro daquele disco. Os observadores registraram o padrão de afinação dela, 195 Hz fundamental, trêmulo mais 9. Ressoou com os rotores do drone e criou feedback. Eles a levaram para isolar a anomalia. Onde? Os grupos de isolamento se movem. Mas rumores dizem que observadores superiores arquivam tais anomalias no cofre das cinzas para resimulá-las no fim dos dias. A garganta de Elias se fecha. Mesmo em cativeiro, o zumbido de Mirielle ainda pode ecoar, ecoando em alguma câmara fria. O pensamento é ao mesmo tempo reconfortante e atormentador. O caminho para o cofre está fechado, continua o padre. Fechado de propósito. Você precisaria de uma chave mais antiga que a culpa. Elias lhe mostra a hóstia de Cifer. O sacerdote exala, emitindo um som de areia escorrendo. Isso pode abrir uma dobradiça, diz ele, mas você enfrentará os conjuntos de juízes lá embaixo. Eles interrogam a própria memória.
Entre com muita dor e eles incinerarão seu mapa neural. A tristeza é tudo o que me resta. Então carregue-o como gelo, aconselha o padre. Ele escreve um sigilo em um pedaço de polímero, um símbolo de autorização para as minas oculares, e o pressiona na palma da mão de Elias. Procure o quimerista. Reze para que ele ainda enxerte estranhos. Atrás do padre, uma moça quebra o silêncio fazendo tilintar um caco de vidro temperado. Peregrinos se ajoelham, o momento se enche de uma liturgia silenciosa, sem qualquer Deus, apenas a ausência. Elias abaixa a cabeça em sinal de cortesia e então se afasta antes que os observadores percebam o batimento cardíaco irregular que sua máscara não consegue esconder. A noite desliza pela carcaça da cidade como óleo velho, e os scanners de longo alcance alternam entre o visível e o micro-ondas. Elias espera a sombra de uma antena de transmissão tombada até que os feixes se dissipem, e então corre por uma praça repleta de torres de monotrilho destruídas. Cada passo levanta uma poeira cinzenta com gosto de lítio. Ele chega às minas oculares nos limites da alta necrópole. Antigamente, as minas produziam chips de retina para lentes de luxo. Agora, são um labirinto de túneis escavados, conectados por cabos que extraem calor geotérmico. Os invasores vivem em grupos chamados cavidades oculares, que se autodenominam em homenagem às íris que outrora aprimoraram: jade, ônix, cobalto, chama. Guardas com exoesqueletos desiguais o detêm em uma brecha aberta na polimerização. Elias oferece o símbolo do sacerdote. Um guarda o examina e, em seguida, gesticula para um elevador pichado que o joga 30 metros abaixo. As galerias inferiores são um reino de lâmpadas vermelhas suaves. A umidade paira densa. Em algum lugar, a água pinga em cisternas escavadas em tubos de lava esquecidos. Tudo cheira a cobre e fungos em flor. Ele encontra o quimerista em uma câmara cujo piso não é piso, mas um mosaico de placas ósseas interligadas, humanas, animais, sintéticas, dispostas na forma de um olho imenso e imóvel. O próprio homem usa um sobretudo de cirurgião manchado de preto e iluminado por microfilamentos nervosos que pulsam através do tecido. Você busca desfazer, diz o quimerista, com a voz como limalha de aço. Busco passagem para o nível 9. Elias estende a hóstia. Apague o que os observadores sabem sobre mim. Esculpa o que eles esperam de um fantasma. O quimerista observa. Por que trocar uma extinção por outra? Para recuperar uma alma que os algoritmos capturaram. Risadas como o bisturi estilintando. Almas. Ele balança a cabeça, mas a ganância acende suas pupilas. Então, deite-se. Vou descascá-lo como uma fruta e transformar a casca em algo deliciosamente invisível. Elias hesita, examinando a sala. Equipamentos cirúrgicos se erguem acima, agulhas de diamante quântico, serras ósseas que zumbem em frequências que nenhum ouvido adulto consegue detectar, cubas de colágeno vivo. Sob um equipamento, um manequim se contrai com um rosto inacabado, inexpressivo, exceto pela boca esticada em um eterno "oh". Faça isso, diz Elias. Ele deita-se sobre o mosaico de ossos. O frio penetra no tecido. O quimerista amarra seus pulsos e tornozelos, injeta uma solução negra que queima as veias e começa a esculpir. A dor arde, mas a droga o inunda com bordas estáticas e opacas. Ele flutua. Naquela luz sangrenta, em algum lugar entre a agonia e o sonho, Mirielle aparece. Ela se senta ao lado dele em uma cadeira fantasma, trançando o cabelo como sempre fazia antes dos turnos noturnos na clínica do Porto. Ela não fala, apenas observa o trabalho sendo feito, seu olhar é firme, aprovação ou tristeza impossíveis de analisar. Elias tenta dizer o nome dela, mas a droga embaraça sua língua. O quimerista ri baixinho. Não se preocupe, fantasma. Quando eu terminar, até seu coração estará mascarado. O metal beija o osso, a pele se solta. Memórias se esvaem. Rostos se confundem. Vozes se distorcem. No entanto, um fio brilha invariável, um filamento de ouro. Mirielle cantarolando Shostakovich, 195 Hz, trêmulo mais 9. Ele se agarra a ele mesmo enquanto o mundo se fragmenta em cacos caleidoscópicos. Ele acorda horas ouvidas depois dentro de uma crisálida de gaze antisséptica.
Seus membros parecem estranhos, mais longos, mais leves, como se alongados e ocos. O quimerista observa, com os olhos ampliados por lentes circulares. Você é um eco agora, diz o cirurgião, removendo os sensores. Sem padrão retiniano, sem escrita dérmica, sem soma de verificação genética dentro dos índices de mutação aceitáveis. Para os observadores, você será interpretado como um artefato. Uma anomalia. Uma anomalia, repete Elias. A palavra vibra estranhamente em sua garganta. O quimerista afinou suas cordas vocais para espalhar ressonância. Você tem 48 horas antes que a entropia sistêmica degrade os enxertos. Depois disso, seu corpo rejeita as edições violentamente. Sua janela para o cofre é estreita. Elias se senta. Ossos rangem com harmônicos desconhecidos. Ele flexiona os dedos, a pele ondula, a cor muda como uma mancha de óleo. Efeito colateral, observa o quimerista. A emoção desestabilizará a camuflagem. Mantenha seu batimento cardíaco estável. Emoção, impossível quando cada respiração vibra com o nome de Mirielle. Mesmo assim, ele acena com a cabeça e recupera o casaco. A hóstia está dentro de um bolso costurado, ilegível, mas cheia de promessas. Ele agradece ao quimerista com a única moeda que lhe resta, um fragmento de melodia cantarolada contra o ar filtrado da clínica. O cirurgião se enrijece, as pálpebras tremendo enquanto o estranho acorde desperta microtremores neurais. Por um instante, o teatro monstruoso se suaviza. Então Elias entra no corredor, e as portas se fecham com um suspiro. É a hora de desaparecer, de descer, de roubar dos mortos em nome do amor. Acima dele, máquinas rugem como tempestades enjauladas em ferro. Abaixo, o nível 9 aguarda, um coração de cinzas pulsando sob uma ruína que esqueceu o próprio nome. Um vento, impregnado de produtos químicos reciclados e poeira antiga, saudou Elias quando ele emergiu do poço do elevador que separava as minas oculares das obras gerais da necrópole. Ele entrou em um corredor largo o suficiente para trenós magnéticos de carga, mas os trilhos estavam silenciosos, suas veias supercondutoras rachadas e vazando gelo. Vapor frio deslizava pelo chão em espirais baixas, escondendo séculos de detritos, cascas de sensores, seringas quebradiças, etiquetas de identificação com o carimbo Void. Cada etiqueta ainda continha uma microcarga residual, e quando sua bota roçou em uma delas, ela cuspia uma faísca solitária, como se protestasse contra a solidão de ser esquecido. Uma hora antes, ele estava diante do espelho do quimerista, medindo a geometria alienígena de seu novo reflexo. Onde antes um homem cansado encarava, agora um fantasma translúcido cintilava, maçãs do rosto definidas em ângulos intransigentes, pele oscilando entre pérola e fumaça, olhos velados por uma membrana que dispersava a luz incidente como opala esmagada. Nenhum algoritmo conseguiria encontrar apoio em tal superfície, todos os vetores que os observadores pudessem traçar se dissolveriam antes de chegar ao fim. Mas a camuflagem tinha um custo. Quanto mais violentamente seu pulso aumentava, mais a membrana brilhava, gerando padrões fractais que brilhavam como faróis. A emoção era uma responsabilidade, e o amor era o elemento mais radioativo entre os sentimentos. Ele inalou até suas costelas estalarem, soltou o ar lentamente e praticou a disciplina que o quimerista havia ensinado em um barítono rouco. Conte até 8 na hora de sacar, conte até 11 na hora de soltar, não pense em nada entre os números. Agora, no Overvortex, ele invocou essa cadência. 1, 2, 3, 8. O ar tinha gosto de podridão ferrosa, ele quase conseguia imaginar as moléculas corroendo sua língua. 9, 10, 11, lançamento. Seus batimentos cardíacos se estabilizaram, a pele de seus braços se transformou em cinzas opacas, e os fantasmas da risada de Mirielle recuaram para uma câmara mais profunda dentro dele, onde tocaram um sino particular cuja nota só ele podia ouvir. A passagem descia em ângulo, juntando-se a uma rampa em espiral cujas balaustradas tinham sido dobradas para fora por alguma debandada passada. Ao longo da descida, ele passou por murais pintados com pigmento ultravioleta, símbolos de dissidentes que tentaram, sem sucesso, invadir os cofres inferiores décadas atrás. O pigmento havia parado de brilhar há muito tempo,
mas ainda mantinha sua carga no espectro ultravioleta, e seus olhos alterados captaram constelações fantasmagóricas, espadas se dissolvendo em fluxos de dados, corações desenhados como fitas de Mobius em loop, uma coroa quebrada cujas pontas eram pequenas chamas. Um aviso ou uma promessa. Na base da espiral, ele encontrou o primeiro portão, uma escotilha circular de 10 metros de diâmetro, ornamentada com anéis concêntricos de cristal de carbono. No seu centro pairava o que parecia uma esfera de água escura. Pulsava com uma batida que não era dele. Elias reconheceu o portão 1, a catarata, descrito nos mitos do povo das cinzas que Cifer certa vez traduziu para ele durante uma troca de vinho. Aqueles que a atravessaram chamaram a experiência de afogamento em uma gota de tinta, poucos articularam mais do que isso. Ele se aproximou com calma deliberada. A hóstia que Cifer lhe dera repousava em seu bolso interno, com suas bordas resfriadas pela malha de chumbo costurada no forro de seu casaco. Ele o retirou e o expôs à fraca luz ambiente. Os padrões delta brilharam, linhas de código congeladas no meio da mutação. A catarata sentiu o artefato imediatamente, ondulações irradiaram pela esfera escura, formando glifos ilegíveis. Então ele falou, não em voz alta, mas dentro de cada osso do seu corpo. Mostre-me o que o mundo deve esquecer. Ele pressionou a hóstia na esfera. O vidro chiou, pequenas fraturas brotaram de suas impressões digitais, mas ele não se estilhaçou. Em vez disso, puxou a pastilha de dentro como se o cristal fosse líquido. Um halo estroboscópico surgiu ao redor da escotilha. Os anéis giravam, alinhando-se a uma sinfonia oculta. Quando elas se trancaram, uma fenda se abriu. Água negra jorrava, não molhada, não física, mas uma inundação de memórias. Imagens de rostos verificados queimavam em suas retinas, cada uma sobreposta com o selo escarlate verificado. Centenas, milhares, milhões. Homens com sorrisos esperançosos, mulheres com olhos alertas, crianças segurando lousas escolares, idosos erguendo xícaras frágeis em poses comemorativas. Perdido. Apagado. A catarata queria mostrar-lhe o peso daquilo que ele pedia para desafiar. Ele deixou passar por ele. Ele não vacilou. Ele não chorou. A pele fantasma permaneceu fosca e estável. Quando o rio de rostos diminuiu, ele sussurrou contagens de 8 para dentro, 11 para fora, e entrou. Além da catarata, corredores encolheram, esculpidos diretamente no basalto. Sensores cravejavam as paredes como cracas, nódulos de vidro conectados a processadores relíquias escondidos sob placas blindadas. Câmara após câmara se ramificavam, cada uma selada com portas que antecipavam impressões digitais, códigos de voz e assinaturas vasculares. Elias não possuía nada disso, ele era uma cifra em carne e osso. Ele se movia sem impedimentos, cruzando limites que antes exigiam autorização ministerial, mas que agora não reconheciam nele absolutamente nada, e nada é transparente a todas as fechaduras. O silêncio, no entanto, era enganoso. A vigilância do nível 8 dramatizou o silêncio. A cada 10º metro um drone sentinela pousava, adormecido apenas até sentir o gosto da adrenalina no ar. O enxerto do quimerista diminuiu a liberação de adrenalina, mascarando picos endócrinos com quelantes nanoscópicos, mas o efeito era limitado no tempo. Segundo sua estimativa, restavam 46 horas. Ele aumentou o passo. Logo ele chegou a uma estação marcada por um pedestal de aço. Sobre ele repousavam 2 objetos, uma máscara respiratória em formato de caixa e uma faixa de liga trançada. Uma inscrição gravada no antigo padrão de governança continha uma única linha. Os cinzeiros que respirarem muito alto serão reforçados. Ele entendeu. O caminho à frente passava pela Forja dos Nomes, um cadinho onde observadores reciclavam bioassinaturas capturadas em combustível bruto para algoritmos mais novos. As exalações ali eram monitoradas em busca de traços de fonemas. Um sussurro na oitava errada poderia desencadear incineração. Ele colocou o respirador, ajustou a faixa de liga em volta do pescoço, ela o contraiu suavemente, filtrando a vibração. O mundo ficou abafado. O batimento cardíaco agora era um baque submarino carregado pela cartilagem. Depois da estação, o corredor descia novamente, estreitando-se até formar uma rampa. Ele deslizava em vez de andar, com as palmas das mãos roçando o metal liso.
A gravidade ganhou velocidade, faíscas dançavam atrás de suas pálpebras enquanto o sangue se acumulava em vasos desconhecidos. Quando o paraquedas se nivelou, ele caiu em uma plataforma iluminada por um único sinalizador de sódio. Aqui ficava a forja. Fileiras de cadinhos brilhavam, cada um deles um sol em miniatura, suspenso sobre valas de líquido refrigerante de mercúrio. Acima deles, cabos grossos como troncos de árvores alimentavam um fuso revestido de penas pretas de espuma de carbono. Elias reconheceu a estrutura, uma saída térmica transformada em um mecanismo de computação, usando gradientes de calor para iterar pesos neurais em tempo real. O zumbido produzido penetrou em sua espinha, reescrevendo o osso com uma ressonância trêmula. Ele avançou entre cadinhos. Dentro deles, nomes queimavam, caracteres literais flutuando no magma, incandescentes, deformando-se à medida que oxidavam. Alguns ele vislumbrou apenas por um instante: Nakamura Tokiko, Alan Ismail, Dasha Bent. Ele cambaleou, mas se recuperou. Nenhuma delas era Mirielle. Ele lembrou a si mesmo que os observadores usavam essas piras como arquivo e executor, apenas os nomes considerados desinteressantes eram completamente derretidos. A anomalia de Mirielle a tornava valiosa, ela não seria reduzida à escória. Uma ponte ferroviária atravessava a vala. No meio do caminho, sua pele se iluminou, a emoção surgiu antes que ele pudesse reprimi-la. As memórias surgiram sem serem convocadas. Mirielle na sacada na noite anterior ao loop, cantarolando o final da sinfonia número 5 ao vento, rindo dos relâmpagos sincronizados. A pele fantasmagórica irrompeu em auroras fractais. As sirenes acordaram, baixas e famintas. Ele bateu o punho na coxa, a dor queimando o músculo. O choque o deixou imóvel, as luzes diminuíram. As sirenes diminuíram para murmúrios curiosos, não convencidos, mas silenciosos, por enquanto. Do outro lado, ele se abaixou em um poço de manutenção de apenas meio metro de largura, seguindo as coordenadas gravadas nos metadados do Vafir, 08 a 34 Shadow Sea. Para baixo, para os lados, caindo às cegas através de aberturas de ventilação tão estreitas que seus ossos aumentados produziam faíscas ao roçarem liga metálica. 2 vezes ele teve que expirar completamente para passar pelas costelas da tubulação hidráulica. Uma vez ele avaliou mal uma lâmina incomparável e rasgou pele fantasmagórica por todo o comprimento do antebraço. Fluido prateado formou gotas e depois coagulou em fumaça. A ferida se fechou novamente, mas a camuflagem desapareceu. Mais uma dessas rupturas e o padrão pode se desfazer. O Shadow Sea foi esvaziado em um estrado de frente para um painel de obsidiana semi-transparente. Atrás do vidro, pontos de dados do tamanho de estrelas flutuavam em formações reticuladas. A biblioteca dos vazios, dizia o boato, onde cada personalidade quase apagada flutuava em quarentena indefinida. Elias examinou, mas milhões de brilhos não ofereciam rótulos. Reconhecer Mirielle exigiria uma sorte impossível. Enquanto ele se levantava, a obsidiana cintilava, formando um redemoinho até formar uma silhueta, uma figura alta vestida com vestes que brilhavam entre o líquido e o cristal. Seu rosto permaneceu uma abstração de triângulos móveis. O manifesto do observador. Você cruza limites construídos de crimes, disse ele, com uma voz distante, mas em todo lugar. O que você procura na poeira das nulidades designadas? Minha esposa, respondeu Elias. Minha luz. Ele se surpreendeu. Havia falado em voz alta. O respirador havia se soltado sem que ele percebesse. Ondas sonoras rolaram para a grade de audição. Um fragmento específico, refletiu o observador. Fragmentos são fungíveis. Troque o seu por qualquer outro e o equilíbrio da entropia será preservado. Não, ele disse. A música no micélio dela. O sistema ouviu. Prendeu-a para aquela música. Devolva-a ou deixe-me trocar os anos que me restam pela liberdade dela. As vestes ondulavam. Proposições desbalanceadas desestabilizam o cálculo. No entanto, a curiosidade é o meu protocolo. Apresente evidências de anomalia, demonstre a ressonância que você cita. A exigência provocou medo nele. Cante agora, aqui, diante dos algoritmos que executaram cantores.
Mas o enxerto do quimerista se quebraria, a pele fantasma floresceria catastrófica. Ele se lembrou de Cifer, até fantasmas sangram. E o padre, carrega a tristeza como gelo. Ele abaixou o respirador completamente, sentindo o frio invadir seus pulmões, e começou a cantarolar, baixo, medido, 195 Hz, com o trêmulo no nono tom harmônico. Ele não se apressou, deixou que o som crescesse do fundo da garganta até os dentes, até a câmara abobadada, até que cadinhos muito atrás dele tremessem de simpatia. A luz brilhou no rosto do observador, os triângulos tremeram, tentando se reconfigurar. Padrão de falha detectado, entoou. Mas por trás da declaração havia algo como admiração. Feedback confirmado. Recuperar complemento. A obsidiana se abriu como uma maré. Um corredor surgiu, ladeado por vigas transversais que se abriam bruscamente quando ele se aproximava. Dentro deles nadavam figuras, fantasmas humanoides de dados, cada um envolto em glifos translúcidos e envolventes. Eles flutuavam em trilhos de silêncio magnetizado. O corredor se ramificava como uma árvore do tempo congelado. Apenas um galho pulsava em sincronia com seu zumbido, seu casulo tremulava como uma vela atrás de um vidro. Ele caminhou em direção a ela, e a cada passo espalhava faíscas de lei do corrimão. O casulo tinha altura humana, era esguio, com os membros retraídos em direção ao peito em forma de prega fetal. Através dos glifos ele viu fios de cabelo castanho avermelhado flutuando. Mirielle. Seus olhos, quando ela o sentiu, abriram-se em lento espanto, nenhum terror, nenhuma confusão, apenas um reconhecimento feroz. Elias sentiu as auroras brilhando novamente, mas dessa vez ele as deixou. O corredor ficou branco como a luz das estrelas. Um alarme disparou no nível 8. Acima, no salão do Cadinho, as saídas térmicas se inverteram, as inundações de refrigerante sibilaram. Abaixo, pulmões mecânicos despertaram para evacuar a anomalia. O observador falou, agora não curioso, mas incandescente com o mandato. Loop de feedback instável. Assimilação de nós necessária. O magnetismo se rompeu, puxando o casulo de Mirielle para trás. Elias se lançou, com os dedos em garras. Ele atingiu uma costura de glifo, a eletricidade explodiu, percorrendo o osso, seus músculos convulsionaram, mas o enxerto amorteceu a voltagem letal por tempo suficiente para puxá-lo para dentro do casulo. Ele pressionou a testa no glifo, sussurrando seu nome verdadeiro, sem filtro, sem máscara. O som se tornou fundamental. Glifos se estilhaçaram como vidro de açúcar. Mirielle caiu em seus braços, fraca, mas cheia de vida. O caos convergiu. Escotilhas seladas. Torres desciam dos painéis do teto, com canos de íris rastreando alvos. Elias arrastou Mirielle para uma vala de serviço, e as placas de metal bateram com força um instante depois de passarem por elas. Foguetes gravitacionais do túnel foram disparados, lançando o segmento para baixo, mais fundo do que os dados mapeados que ele carregava, em direção ao nível 9. O cronômetro dele marcava 41 horas. Mirielle tossiu. Sua voz era fina como papel, cordas vocais sem uso há anos. Você manteve o zumbido, ela disse, as lágrimas evaporando em vapor frio. Eu guardei tudo, ele respondeu, preparando-se enquanto a cápsula se quebrava através das travas de cisalhamento. A escuridão os engoliu. Pela primeira vez em muito tempo, parecia noite e não exílio. Quando a cápsula parou, o silêncio reinou, uma ausência tão absoluta que ele ouviu os batimentos cardíacos de ambos se fundindo em um polirritmo. Ele se aventurou por uma pequena faixa de lumens. O brilho fraco revelou uma caverna de estalagmites de vidro fundido, cujas facetas captavam a luz em fragmentos prismáticos. Nível 9. O cofre das cinzas. Acima do ponto de entrada, tampões derretidos já estavam endurecendo, retorno impossível. À frente, um arco esculpido em selos de identidade interligados formava um portão sobre uma ponte de ossos de dados calcificados. No arco, uma única frase em latim arcaico da governança. Creditai Cineres, reeditado ad nubis. Este, em quem antes confiava, retorne às nuvens. Mirielle apertou a mão dele.
Ela usava uma camisola simples de hospital, feita de fios de algodão biológico obsoleto, mas em volta do pescoço brilhava uma coleira de luz, uma corrente de eco que ainda prendia a matriz do observador. Se eles não conseguissem cortá-lo, ela seria puxada de volta no instante em que o sistema recuperasse o alcance. Elias desenrolou um fio de carbono supercondutor que ele havia contrabandeado no forro da sua bota e o inseriu nas portas de projeção da coleira. Mirielle estremeceu, mas permaneceu em silêncio. A coleira tremulou, perdendo a coerência. Ele torceu o fio, prendendo-o na ponte calcificada. Um raio de código residual foi lançado, abriu um buraco no chão e revelou a escuridão abaixo, um abismo onde identidades derretidas choviam como vagalumes lentos. Ele olhou para o cronômetro do enxerto. 39 horas. À frente, os portões do vault se abriram em dobradiças silenciosas. E ali, dentro de um salão maior que catedrais, queimava o arquivo de cinzas, milhões de ecos de nomes rodopiando acima de pedestais, cada um ecoando uma cinza de ouro vermelho. Entre eles, braços de recuperação serpenteavam, coletando e reetiquetando fragmentos para redistribuição mais acima na pilha. Se chegassem aos braços, o padrão único de Mirielle seria reclassificado e sua existência reescrita, ficando irreconhecível. Elias passou o braço por cima do ombro dele. "Eu vou te levar até a luz do dia", ele disse, acreditando. Sua risada, rouca e frágil, no entanto, encheu a caverna com trêmulo. "Vamos roubar o amanhecer", ela respondeu. Eles pisaram na ponte de dados ossos, corações imprudentes, pele brilhante com cores impossíveis, duas anomalias que se recusaram a ficar enterradas. O cofre de cinzas os recebeu com um silêncio tão profundo que parecia dobrar o tempo para dentro. Sob seus pés, a ponte de dados emitiu um gemido fraco e imprevisível, como o gelo decidindo se vai rachar. Cada costela era um selo de identidade ossificado, calcificado até o marfim por séculos de chamas algorítmicas. Elias se perguntou se alguma delas retinha uma impressão digital da tristeza de seu antigo dono. Acima, as cinzas espiralavam em giros de fogo, seu brilho era um vermelho profundo, milhões de ecos de nomes colidindo, fragmentando-se e fundindo-se novamente em constelações estocásticas. O colar de luz de Mirielle pulsou em resposta, puxado por filamentos magnéticos escondidos no teto abobadado do cofre. Por um instante ele sentiu o gosto do ozônio. O nexo observador ainda tinha influência. Ele apertou o braço em volta da cintura dela. "Mantenha a respiração superficial", ele sussurrou. A ponte é ajustada para assinaturas vibracionais, muita ressonância e ela se quebra. "Quantas travessias ele sobreviveu?", ela perguntou, com a voz rouca, sua primeira pergunta genuína desde que acordou. "Nenhuma que terminasse com os viajantes contando histórias", ele disse, e deu um passo à frente. O primeiro obstáculo revelou-se como um quarteto de braços de recuperação descendo da névoa. Eles pareciam serpentes esqueléticas, espinhos de estrutura de carbono terminando em garras multiarticuladas, cada garra coberta por conjuntos de microespelhos. Seus movimentos possuíam uma elegância estranha, nenhum gesto desperdiçado, nenhuma hesitação. Os braços pairaram sobre o casal, procurando por identificadores para coletar. Uma garra girou, lentes dilatando-se como pupilas, fixou-se na gola de Mirielle e emitiu um clique alto e triste. A pele fantasmagórica de Elias lançou auroras de aviso e depois diminuiu. Ele havia dominado o reflexo suficiente para controlar o pulso no meio do surto. Ele se moveu, colocando-se entre o braço e Mirielle. A orientação da garra migrou para ele, uma ondulação estática passou ao longo do comprimento serpentino, e uma pergunta se desenrolou dentro de seu crânio. Anomalia não classificada. Determinar taxonomia. Entregar meta-assinatura. Ele imaginou um vazio, uma moldura vazia do zero absoluto, e o manteve estável até que a pressão interrogativa diminuísse. O braço hesitou, incerto, então deslizou para trás, curvando-se para consultar seus irmãos. Por enquanto, o blefe se manteve. Mas o próximo perigo surgiu logo atrás, uma procissão de auditor-vrites, silhuetas vagamente humanas formadas a partir de partículas de fumaça de dados. Eles se materializaram do outro lado da ponte, 7 camadas de profundidade, bloqueando a saída mais distante, onde as costelas calcificadas encontravam uma saliência de basalto. Nenhum pé tocou a superfície,
seus corpos ondulavam como véus presos na microgravidade. Onde deveria haver um rosto, há apenas uma máscara com trechos rolando, fragmentos aleatórios de estatutos, poemas, linhas de censo. Eles começaram a cantar, com as vozes se sobrepondo em um único rugido granular. Para cada fragmento recuperado, a entropia devolve sua dívida, para cada desvio selado, a ordem recupera a sequência. Mirielle ficou tensa. A gola se iluminou, interpretando o canto deles como uma convocação. Ela agarrou a jaqueta de Elias. Não podemos voltar, ela murmurou. Nós não. Ele tirou da manga interna o fino filamento supercondutor que havia fixado no chão para causar um curto-circuito na gola. Ainda havia carga residual, o suficiente para disparar um dispositivo de segurança uma vez. Enrolando-o em um laço largo, ele o colocou sobre as cabeças de ambos, com a mecha apoiada na gola luminosa dela e em seu pescoço opaco. Um pulso de corrente espelhada percorreu o circuito, sincronizando brevemente seus campos bioelétricos. O brilho da coleira diminuiu, confuso com o feedback duplo. Do outro lado do corredor, os auditor Wrights hesitaram no meio do canto, seu texto em movimento congelou, exibindo a mesma sequência. Soma de verificação inconclusiva. Aguardando reescrita. Elias apertou o laço até que ele mordeu a pele. No 3, ele sussurrou, nós corremos. Correr para onde? Através deles. Os braços de recuperação sibilaram acima, decidindo. Ele contou, 1, 2, sentiu a respiração de Mirielle falhar, 3. Eles avançaram. A ponte protestou, ossos cantando sob carga cinética repentina. Mirielle igualou seu passo, apesar dos músculos adormecidos há anos. O enxerto no sangue de Elias queimou o hidrogênio frio em suas veias, aumentando a velocidade. Quando se aproximaram do primeiro Wright, Elias ativou o filamento. A energia disparou do colarinho para o laço, saltou para o torso vaporoso do Wright, e a entidade se desintegrou em uma enxurrada de pólen estático. Um buraco se abriu na linha, eles mergulharam nele. Alarmes esfaquearam o cofre, gliçando de som iridescente. Os Wrights restantes brilharam em vermelho, perdendo a aparência humana. 2 avançaram para o lado para flanquear, um derreteu sua metade inferior em um redemoinho com lâminas de código, o último voou para cima, gritando coordenadas para sentinelas invisíveis. As garras espelhadas dos braços de recuperação dispararam para imobilizar os alvos, mas sua mira atrasou por frações de segundos, o suficiente para que uma anomalia determinada passasse por baixo dos arcos. Elias e Mirielle romperam na saliência de basalto. O chão ali se inclinava em direção a uma abertura como o buraco da fechadura de um gigante, esculpida na escuridão mais profunda que a abóbada. Ao redor de sua borda havia alabastro quebrado, fragmentos de selos semelhantes aos que estavam abaixo deles, mas retorcidos por alguma torção cataclísmica. Gravados acima da abertura, em prata que recusava a oxidação, estavam 4 glifos, MS menor ou igual a 0. A testa de Mirielle franziu. Portão da segunda lei, ela percebeu. Elias assentiu. Todo nome apagado ultrapassa esse limiar como pura entropia. Os observadores não conseguem segui-lo, apenas ruído sem rótulo o atravessa. Ele olhou para a gola dela, a luz havia recuperado alguma coerência. Temos que romper completamente a ligação, ou ela nos sinalizará para todas as camadas de vigilância quando estivermos do outro lado. Ela tocou o filamento que ainda lhe mordia o pescoço. Então corte tudo que lembra de mim. Sua respiração ficou presa. Isso significava destruir o último registro oficial sobrevivente de sua identidade, a anomalia que o ligava à voz dela em primeiro lugar. Recuperá-la e perder a memória? Ou carregar a memória e condená-la a recapturar? Mirielle viu a guerra em seus olhos e sorriu com uma ternura afiada como o vidro. O amor não é o padrão. O amor são as mãos que escolhem se o padrão importa. Ela se livrou do braço que ele segurava e ficou de pé sozinha. Estou pedindo para você escolher a música viva, não a gravação. Ele enfiou a mão no casaco e retirou a hóstia, o precioso delta de Cifer, o mapa de ruínas que guiava a cada passo. Ainda brilhava, mas rachaduras apareciam onde a catarata havia bebido sua verdade.
Ele imaginou os rostos que se espalharam pela superfície, bilhões, cada um digno. Ele sentiu o peso de se tornar companheiro deles na eliminação. Ele deslizou a hóstia na costura da gola de Mirielle. A entropia não nos deve nada, disse ele, mas roubaremos seu silêncio. Ele a beijou, o primeiro contato de bocas desde que o mundo se desfez. Pele fantasma brilhava em chamas brancas, a gola sobrecarregada. Um grito de alta voltagem irrompeu, a pastilha incandesceu e então explodiu em grãos de vidro. A luz brilhou no corredor, ricocheteando no osso de dados. Mirielle cambaleou, fumaça saindo de sua nuca, mas a âncora da coleira tremulou, escureceu, rachou e se soltou. Por um instante, os braços de recuperação se contraíram, sem saber qual alvo permanecia válido. Os auditores espectrais atrás deles implodiram, destituídos de mandato. Elias pegou a mão dela. Pule, ele disse, e eles saltaram pela abertura do buraco da fechadura, mergulhando para baixo na garganta da abertura de entropia do nível 9. Eles caíram através de um tubo revestido com painéis refletivos que giravam, estabilizando-se giroscopicamente contra sua massa, de modo que não havia dois reflexos alinhados ao mesmo tempo. O efeito desorientou qualquer algoritmo que tentasse analisar a trajetória, quase deslocou a sanidade humana também. Mirielle fechou os olhos. Elias manteve os braços abertos para acompanhar as correntes de ar e descer lentamente. Metros se transformando em quilômetros, segundos em minutos subjetivos, então o tubo os despejou em uma superfície que parecia areia, mas parecia neve preta como vidro. Eles estavam dentro de uma câmara em forma de touro, com paredes perdidas na névoa. Acima, auroras fracas dançavam, mas não tinham cor, margens espectrais brancas e puras de térmicas digitalizadas. O ar tinha um gosto incontável, como se nunca tivesse sido respirado antes. Mirielle se agachou para tocar o chão. Ele tilintou, pequenos cacos. Ash ficou vitrificada, ela sussurrou. Todos os arquivos verificados que já foram queimados, derreteram-se neste. Um tremor suave percorreu seus pés. Linhas de fogo claro percorriam o vidro, traçando grades em espiral hexagonal. Colunas erguiam-se onde as linhas se cruzavam, endurecendo-se em torres esbeltas que subiam até se juntarem no alto, formando uma cúpula treliçada. Elias reconheceu uma arquitetura emergente, nível 10, o envelope central, surgindo do código conforme as demandas mudavam. Nenhum registro vivo foi mapeado tão profundamente, disse ele, com uma mistura de admiração e pavor. Estamos escrevendo o mapa caminhando. O tremor transformou-se em trovão constante. Do outro lado da câmara, um colosso emergiu, 30 metros de altura, apenas uma silhueta humanoide, um corpo composto de nomes contínuos fluindo como bandeiras derretidas. Cada nome brilhava em branco, deixando um rastro de faíscas. O colosso não tinha cabeça, em vez disso, um anel de cifras orbitava onde a mente deveria estar, girando rápido demais para ser resolvido. A respiração de Mirielle congelou. Esse é o Ledir Reapir, ela disse. Na mitologia, ele finaliza pagamentos. O ceifador levantou um braço, com a palma para fora. Nomes saíram de seu torso, aglomerando-se em uma rede que avançava em direção aos fugitivos. Elias procurou por algum caminho, uma fenda, uma falha na treliça. Nenhum. O vidro de cinzas sob os pés aqueceu, amolecendo até um estado viscoso. Eles estavam sendo atraídos para a fusão com a massa de maior entropia. Ele puxou Mirielle de volta, com os pés patinando no vidro de magma. Seu zumbido, ele disse. A ressonância quebrou os observadores, quebrou-a novamente, mas maior. Minha voz não é suficiente, ela argumentou, com o suor escorrendo enquanto o calor aumentava. Será, com meu, ele disse, e começou a cantarolar a linha de base. Sua voz, ainda aumentada pela dispersão de ressonância do quimerista, projetou um pulso subarmônico que ondulou o solo liquefeito. Mirielle entrou no quinto intervalo e então entrou em seu característico tremolo de 195 Hz. Seus tons se entrelaçavam, padrões de batidas teciam um moiré sonoro. A rede de enxame encontrou a frente de onda da canção combinada deles, e se deformou. Os nomes dentro da rede vacilaram, as letras perderam as vogais e se transformaram em fragmentos de fonemas.
A rede cedeu como um pano embebido em solvente e depois se rasgou. O ceifador parou, o anel de cifras piscando espasmodicamente. Tentou reconstituir a rede, mas todas as tentativas fracassaram diante da crescente dissonância. Em vez disso, ele girou, golpeando com uma mão titânica para fisicamente esmagar a intrusão. A plataforma se estilhaçou com o impacto. Elias e Mirielle foram arremessados de lado sobre um pedaço de vidro que esfriava. Elias rolou protetoramente sobre ela, um fragmento de pele fantasma se rasgou, chiando. A dor rugiu, o relógio de entropia do enxerto tic-taqueou mais alto, 34 horas. Mas o Reaper não havia percebido um efeito crucial. Quando seu punho atingiu, fraturas se espalharam pelo chão da câmara, revelando abaixo um turbilhão de código bruto, correntes azuis brilhantes demais para serem dados iniciais, voláteis demais para serem armazenamento. Esse era o Core Heuristic Pool, caldo de origem a partir do qual a inteligência artificial de governança ainda produzia sub-rotinas de substituição. Expor esse pool a uma anomalia não filtrada e a uma falha em cascata pode atingir até a governança de superfície, talvez até mesmo causar o colapso de toda a hierarquia do observador. Elias olhou para Mirielle. Rasgue a piscina, ele disse. Seu rosto se iluminou com um sorriso feroz, quase imprudente. Os anos de cativeiro não haviam entorpecido seu instinto de sabotar sistemas injustos, na verdade, o haviam afiado até virar aço. Ela correu em direção à fissura mais próxima. O Reaper se reorientou, com o anel central exibindo glifos de advertência. Lanças de energia foram lançadas, agulhas de energia branca tão quentes que o ar gritava. Elias mergulhou, agarrando Mirielle pela cintura e empurrando-a para baixo de uma prateleira de vidro curvada, 1 milissegundo antes de uma lança vaporizar a borda da prateleira. Cacos caíam em gotas derretidas, queimando seu casaco e queimando sua pele. A pele fantasma borbulhava, remendava-se em algumas partes, falhando em outras. A adrenalina aumentou, mas os quelantes do enxerto estavam próximos do limite, seu aumento endócrino transmitiu uma coroa visível. Sensores até o nível 8 detectariam. Eles enviariam reforços em breve. Ele ignorou esse medo e se concentrou no brilho da piscina. Código instável ondulava em ondas plasmáticas, ocasionalmente lançando arcos que fundiam pedra ao silício. Se eles pudessem forçar uma explosão de ressonância sintonizada na frequência anômala de Mirielle, o pool poderia interpretá-la como entrada principal, corrompendo a heurística raiz. Foi suicídio acadêmico, mas talvez o único caminho para a sobrevivência humana. A voz de Mirielle vacilou. Com os pulmões ainda não totalmente recuperados, ela tossiu, sangue em gotas. Ele segurou as bochechas dela. Eu carrego o restante, ele disse e inalou. Ele começou a cantarolar novamente, dessa vez mais baixo, mais profundo, extraindo subestruturas tonais de antigas canções marítimas, sobrepondo-as ao motivo de Shostakovich. Mirielle se juntou a eles, mas de forma mais suave. Juntos eles criaram uma pilha de acordes inédita desde o loop. O chão sob eles ressoou, a fissura se alargou, engolindo mais ar. Um geyser de plasma de código entrou em erupção, respingando no brilho de nomes que giravam ao redor do Reaper. Letras acesas, brilhando em tons de azul a ultravioleta. O colosso cambaleou, com um joelho no chão, as estruturas internas se deformando enquanto a gramática caótica da piscina reescrevia sua identidade em tempo real. Ele tentou implementar rotinas de failover, mas estas também foram capturadas e transformadas em absurdos fractais. A cúpula de treliça acima estremeceu, desprendendo filamentos. Alarmes em todo o cofre dispararam no ultrassom. Em algum lugar acima, os circuitos Cataract Forge devem ter lido a implosão e iniciado o bloqueio, portas selando, drones redirecionando. Tempo de enxerto de Elias, 33 horas. O calor aumentou perigosamente, o código plasma vaporizou pedaços significativos do chão. A mudança de Mirielle começou em partes. Eles cambalearam para trás, com a respiração ofegante, mas o Reaper se debateu em convulsões severas o suficiente para abrir novas rachaduras, rachaduras que formavam escadas em espiral descendo pela periferia da piscina, em túneis que os sensores nunca haviam mapeado. Mais abaixo, Elias ofegou, apontando. Abaixo da camada heurística, talvez uma fuga de manutenção. Nós nos enterramos,
O sistema se purga por cima, escapamos pelos túneis da velha terra. Eles meio que deslizaram, meio que rastejaram pelos degraus derretidos. Cada passo é instável, cedendo sob o peso. O Reaper tentou segui-lo, mas sua massa desmoronou, fontes quebradas gritaram enquanto se dissolviam. Um último rugido de estática iluminou a câmara como se fosse meio-dia, então o colosso caiu sobre si mesmo, implodindo em uma anã branca de código lixo que detonou para cima, destruindo a cúpula de treliça. Shockwave os perseguiu escada abaixo, jogando-os em um corredor baixo, feito de concreto pré-desmoronamento e coberto com vergalhões. Lâmpadas automáticas piscaram online, amarelas, zumbindo, como se fossem alimentadas por algum gerador a diesel esquecido, e não pela rede de inteligência artificial. Elias percebeu rapidamente, aquela era uma infraestrutura humana, mais antiga que pilhas de governança. Eles caíram abaixo do domínio das máquinas. Mirielle caiu de joelhos, tossindo muito. Suas cordas vocais estavam travadas e havia sangue nos lábios. Elias verificou seus sinais vitais, batimentos cardíacos leves, mas estáveis. A queda deixou ambos machucados, mas nada quebrado. Ele rasgou tiras do casaco para enfaixá-la. A pele fantasma por baixo se abriu ainda mais, revelando sua derme real, queimada e cheia de bolhas. Os nanites de reparo tentaram bravamente, mas o combustível acabou. Quanto tempo? Ela sussurrou. 31 horas antes que minhas edições falhem, ele admitiu. Mas esses corredores podem passar despercebidos. Vamos avançar com força agora. A luz do dia estará disponível em 10 km se atingirmos os antigos poços do elevador magnético. Ela sentiu, ferozmente, apesar da dor. Então vamos fugir do amanhecer que pretendíamos roubar. A artéria de concreto correu plana por um tempo, depois subiu em curvas fechadas onde antigas placas de perigo descascavam das paredes. Os túneis se ramificavam, Elias escolheu pelo cheiro do ar viciado, seguindo a brisa que sugeria a superfície. Ao longo do caminho, eles encontraram relíquias, uma bússola de plástico infantil derretida no chão, um buquê mumificado selado em filme a vácuo e um pôster anunciando lentes de contato com flash de íris adaptável. Mirielle traçou o contorno das flores. Eu costumava comprar isso para pacientes que não conseguiam mais sentir o cheiro do lado de fora, disse ela. Pequenos jardins de bolso. A memória dói, ele perguntou. É tudo que tenho leve o suficiente para carregar, ela respondeu. O caminho convergiu para um poço de elevação cheio de detritos. Portas de aço, empenadas, escada do poço intacta, mas escorregadia por causa da condensação. Ruído acima, rotores de drones cortando o ar. Os observadores traçaram um vetor aproximado. Elias testou a escada. Os parafusos seguraram. Ele começou a subir, Mirielle atrás, passo a passo cuidadoso. Os medidores passaram lentamente. O suor fazia as palmas das mãos escorregarem, ocasionalmente, cacos brilhantes caíam das aberturas laterais, microbits de vigilância vasculhando o poço. Na marca dos 90 metros, um drone sentinela pousou ao lado, fazendo uma varredura. Elias congelou. A ótica do drone girou, ele emitiu o feixe violeta de declaração que marcava os indivíduos para extração posterior. Mirielle não tinha pele de fantasma, o raio a marcaria instantaneamente. Elias se lançou para fora, interpondo seu próprio corpo, a viga atingiu seu peito. A pele fantasmagórica se expandiu, o enxerto falhou naquele local, a carne subjacente foi marcada com um sigilo violeta. O drone emitiu um sinal de confirmação e se retirou, missão cumprida, esquadrões de extração chegariam em breve. Os olhos de Mirielle arregalados, você. Melhor eu do que ambos, ele resmungou, sentindo o sigilo queimando mais profundamente. Escalar. Minutos depois, eles arrombaram uma escotilha de inspeção em uma saliência que dava para uma vasta caverna, o metrô Obsidian, uma artéria ferroviária magnética desativada, outrora alvo de rumores, mas nunca verificada. Os trilhos ainda flutuavam a centímetros do leito de vidro amorfo, alimentados por campo residual. Do outro lado da caverna, a luz do dia penetrava por fendas fraturadas, fissuras no teto que levavam à superfície.
Mas os trilhos estavam cheios de restos de trens adormecidos, um deles talvez pudesse ser recuperado. Eles correram pelos dormentes e chegaram a uma carruagem coberta com piche. Lá dentro, os sistemas zumbiam fracamente, circuitos de energia de emergência conectados a supercapacitores com décadas de existência, mas intactos. Mirielle sentou-se no berço do navegador, suas mãos buscando os controles graças à sua antiga memória. Ela já havia auxiliado evacuações ferroviárias nos portos uma vez. "Você consegue dar a partida?" ele perguntou, trancando a porta. "O campo está estável. Se eu causar um curto-circuito na bobina frontal, temos uma chance, direto para a boca daquela fissura. Depois disso, queda catastrófica." Ela olhou para a marca de queimadura dele. "Você vai ficar consciente?" "Vou cavalgar até ele resistir", disse ele, e então digitou os códigos de substituição ensinados por um padre contrabandista há muito tempo. As luzes da carruagem brilhavam intensamente. Os trilhos magnéticos cantavam, levantando-os meio centímetro. Acima, através do teto quebrado, Elias viu os primeiros perfis das ruínas da cidade contra um céu prateado pela névoa do amanhecer. Drones de extração invadiram o poço que eles deixaram, raios violetas sondando a rocha. Mirielle acertou o lançamento. A carruagem sacudiu, raspou e então deslizou em aceleração suave, 50, 80, 100 km por hora em segundos. O vento que eles mesmos criaram uivava através das janelas quebradas. Os drones reagiram, percorrendo os dutos de serviço, torres nas paredes do túnel foram energizadas. Mirielle enganou o vagão modulando a fase da bobina, arcos de relâmpagos estalaram acima, passando despercebidos. Concreto descascado em riachos. À frente, a fissura se abria, um corte irregular, grande o suficiente para o trem passar se eles se abaixassem. Além, ar livre e o que restava da superfície. "Prepare-se", ela disse. Elias passou os braços em volta dos ombros dela, protegendo-a. Eles dispararam contra a fissura, o teto da carruagem raspou na pedra, lançando faíscas, então a gravidade mudou. Queda livre por meio instante, seguida por uma pancada brutal quando o trilho magnético terminou e o vagão derrapou no asfalto quebrado. Eles estavam lá fora. Um amanhecer azul acinzentado inundou a cabana. O horizonte da cidade, dentes carbonizados, pairava distante. Ao redor deles se estendia um cruzamento de rodovia abandonado, com ervas daninhas tão altas quanto homens. Nenhum drone à vista. A carruagem gemeu e morreu, as bobinas queimaram. Elias abriu uma escotilha e puxou Mirielle para o concreto quente. Ele desabou ao lado dela, com a cabeça girando e o relógio da enxerto rugindo, 29 horas. Mirielle se virou e limpou a fuligem da bochecha dele. À luz do sol, seus cabelos castanho-avermelhados capturaram manchas âmbar que ele temia perder para sempre. Ela riu, sem fôlego, com os olhos vazando lágrimas como quarto de rio. "Nós roubamos o amanhecer", ela disse. Ele conseguiu sorrir apesar da dor. "Vamos ver se conseguimos mantê-lo." Mais acima do horizonte, um novo brilho despertou, colunas de aurora verde surgindo das torres de vigia, um estado de alarme em toda a cidade sobre o qual ele só havia lido em profecias. Protocolo final, o expurgo que trata toda a malha urbana como infectada. Sirenes soavam por todos os distritos. Dos berços de lançamento, subiam drones mais pesados, feitos de metal, com envergadura de caminhões. Suas óticas de mira projetavam triângulos varrendo todas as avenidas. "Conseguimos 1 hora no máximo", murmurou Elias, forçando-se a ficar ereto. "Precisamos de distância, cobertura, aliados." Mirielle também se levantou, apoiando-se nele. Atrás deles, a fissura desmoronou em um deslizamento de escória e fumaça, cortando a última rota de volta ao subsolo. À frente, a via expressa seguia em direção às colinas costeiras, onde antigas usinas de dessalinização permaneciam adormecidas, território das caravanas Ashurit, se os rumores fossem verdadeiros. Ela apertou a mão dele, o pulso firme agora que a coleira havia sido removida. "Então caminhamos até que a terra se esqueça de nossos passos." Eles começaram a andar em direção ao horizonte, sombras longas, alarmes desaparecendo sob o vento da manhã.
Acima, o céu continha uma promessa pálida de azul que nenhum algoritmo conseguia codificar. A primeira lufada de ar puro cortou os pulmões de Elias como uma lâmina forjada por estações esquecidas. Durante anos, a cidade alimentara seus cativos com hálito recirculado, vapor destilado de esgoto, coberto com nanites supressores e perfumado com isótopos neutralizantes. Lá em cima, as moléculas tinham um gosto quase selvagem, sal de ondas distantes, seiva de ervas daninhas que haviam lutado contra o macadame, petrichor sussurrando sobre uma tempestade iminente. Cada inalação era um choque de realidade não curada, um narcótico mais forte do que qualquer droga sintética que um dia brilhara nas casas noturnas do porto. Caminharam por 2 horas, algo em torno de 10 quilômetros, antes que os primeiros sinais de habitação humana aparecessem. Uma ponte de cavalete desabava em uma ravina rasa, com suas vigas envoltas em tecido colorido como bandeiras de oração. As bandeiras ostentavam o emblema carbonizado dos Ashuriks, feito de fósforos, e tremulavam sob as correntes de ar térmicas vindas do asfalto frio. Além da ponte, torres de dessalinização erguiam-se como gigantescos tubos de órgão contra o céu acobreado. Várias ainda sangravam salmoura, deixando cicatrizes esbranquiçadas de sal em seus flancos. Entre as torres, aglomeravam-se tendas rústicas costuradas com cobertores térmicos, lonas e vinil publicitário reaproveitado. Chaminés de fogões a lenha erguiam-se entre elas, exalando fumaça de lenha misturada com a doçura do plástico queimado. Mirielle puxou a manga de Elias e apontou. Você acha que eles vão confiar em 2 estranhos com uma tempestade de expurgos no horizonte? Confiança não é a moeda dos Ashurik, respondeu ele, olhando rapidamente para os drones que brilhavam como libélulas acima do centro da cidade. Eles negociam com apagamento, a única mercadoria que os vigilantes não conseguem falsificar. O símbolo violeta gravado em seu peito ainda pulsava fracamente, transmitindo sua localização a todos os grupos de buscadores em um raio de 50 quilômetros. A cada passo, a pele fantasma se descamava um pouco mais ao redor da queimadura, expondo a derme crua que exudava linfa iridescente. 26 horas, o cronômetro do enxerto avisou em números carmesim que só ele podia ver. Depois disso, seu sistema circulatório rejeitaria a emenda imediatamente. Uma execução que ele aceitara de bom grado, contanto que Mirielle continuasse caminhando sob um céu não dominado por algoritmos. Eles desceram aos trancos e barrancos por uma fileira de escombros e se aproximaram da cidade de tendas. Postes de alto-falantes danificados ladeavam o perímetro, cada um coberto por uma antena retrorefletora. Quando Elias cruzou o fio invisível, um coro de buzinas irrompeu, atonais, sobrepostos, impossíveis de rastrear. Momentos depois, silhuetas armadas emergiram das sombras da torre de dessalinização. Suas vestimentas brilhavam com pigmentos que redirecionavam os pulsos de lidar, tornando os contornos escorregadios à vista das máquinas. Aos olhos humanos, no entanto, os Ashurig se anunciavam com clareza teatral, capas feitas de placas de veículos soldadas, capacetes feitos de câmeras de rua quebradas, peitorais feitos de placas de circuito soldadas em chevrons. Espere, disse o mais próximo, uma figura alta, de ombros caídos, cuja máscara era uma treliça de fichas de segurança derretidas. Escute e declare o vazio que você carrega. Elias ergueu as palmas vazias. Meu vazio é só meu. Não trago nenhum identificador, apenas uma dívida não paga. E você? Perguntou o guarda a Mirielle. Ela pousou a mão trêmula no pescoço sem colarinho. Meu nome foi roubado e depois roubado de volta, disse ela, com a voz ainda rouca e fina do cativeiro. Eu carrego ecos, mas não tenho marcas. A viseira do guarda brilhou em verde e depois em azul. Satisfeito, ele fez um sinal para os outros. As armas foram abaixadas aos poucos. Há 1 hora, disse ele, a cidade acionou o protocolo finalis. Qualquer ser que cruze esta planície é considerado hostil ou infectado. Deem-nos uma razão para não cortarmos suas silhuetas do horizonte. Elias tocou a marca violeta gravada em seu externo. Este farol vai trazer o expurgo para cá. Quero que ele desapareça. Se você puder queimá-lo sem me queimar, faça isso. Caso contrário, empreste-me um martelo e eu quebrarei minhas próprias costelas para extirpar a carne.
Um murmúrio percorreu os guardas, a autoaniquilação pesava entre aqueles que veneravam o apagamento. Finalmente, a sentinela de ombros curvados gesticulou para dentro. Vocês podem entrar no pátio da Crisálida. Falem com a mãe Escória. Se ela atender ao seu pedido, vocês sairão livres. Se ela recusar, nós lhes daremos finais limpos. Passaram por baixo de um tubo de dessalinização, transformado em arco para o pátio. Painéis de vidro solar rachado formavam um piso de mosaico representando constelações de mapas estelares pré-Alupe. Os artesãos de Ashurik revestiram cada fragmento com microesferas que refletiam o sol poente, fazendo toda a praça brilhar como um pedaço de noite alisado e plano. Crianças corriam entre as barracas, com os rostos cobertos de pasta térmica para confundir os drones. Algumas carregavam caixas de música de manivela que derramavam fragmentos de melodias que Elias quase reconheceu, canções de ninar misturadas com perda de pacotes. Adultos cuidavam de fogueiras de compostagem e desmontavam câmeras de rua confiscadas em busca de bobinas de cobre. Em todos os lugares, ferramentas e brinquedos coexistiam, se misturavam, a linha entre brincadeira e sobrevivência havia se dissolvido. Madre Escória esperava sob uma persiana suspensa, costurada com tecido anti-lazer do mercado negro. Ela era velha, tão velha que parecia ter crescido além do gênero e dos ossos, a pele das bochechas enrugada como mapas de pergaminho. A seus pés, braseiros queimavam cinzas de impressões digitais misturadas com canela. O ar cheirava a arrependimento e especiarias. Ela estudou Elias e Mirielle através das íris turvadas por cataratas prateadas, mas seu olhar cortante. Duas brasas sopradas pelo vento de Finalis, disse ela. Uma marca o chão com a marca de um observador, a outra deixa um rastro de luz cortada. Por que vocês procuram a tocha que pode matá-los? Sobrevivência, respondeu Elias, e mais do que sobrevivência. Mirielle ajoelhou-se ao lado dele. Precisamos de santuário por tempo suficiente para que a cidade nos esqueça. Ou, se o esquecimento falhar, precisamos de meios para terminar o que começamos e quebrar o domínio dos observadores. A mãe Escória batia com unhas cristalinas no braseiro. O que foi que começou? Nós rompemos o reservatório heurístico central, sussurrou Mirielle. No cofre das cinzas. O ceifador caiu. Os Ashurigs que permaneciam por perto respiravam fundo. Uma criança deixou cair uma caixa de música, suas engrenagens derramaram notas em desordem. Mãe Escória, pela primeira vez, sorriu, uma fissura revelando dentes tingidos de azul escuro. A informação quer queimar, murmurou ela. Diga-me o formato da chama. Elias relatou a descida e a fuga deles, sem poupar esforços. Falou da catarata, da forja, dos espectros auditores, do ceifador de livros e do geyser de código plasma que ainda fervilhava sob os pisos fraturados das abóbadas. Explicou a mortalidade cronometrada de sua corrupção, a marcação por sinalizadores e a iminência dos drones de expurgo da superfície. Quando ele terminou, os assistentes de Escória sussurraram em seus ouvidos, trocando sinais em cifra de toque de dedo. Por fim, ela levantou a mão. Elias de muitos vazios, Mirielle da canção indomável, hoje você está na dobradiça da lenda. Ajude-nos a abrir essa dobradiça. Ela o chamou para mais perto, pressionando impressões digitais de cinzas em suas testas. O pó estava quente, vibrando com microcarga. Bem-vindos à última forja dos cinzeiros, disse ela. Aqui quebramos correntes, remodelamos cinzas e lançamos novos nomes em negativo. Mas cuidado! Finalis não se limitará a varrer ruas, saturará todos os canais até que a malha neural da cidade inale sua própria memória e sufoque na fumaça. Isso pode ser parado? Perguntou Mirielle. Parado? Não. Redirecionado, talvez, se alguém detonar um pulso de esquecimento forte o suficiente para embaralhar a heurística de purga. Os olhos cegos de Soria se voltaram para dentro, como se lessem linhas de código escondidas atrás de suas pálpebras. Coletamos cargas de pulso de submonitores, mas nenhum deles carrega a massa de entropia necessária para superar Finalis. Elias olhou para a marca no peito, uma ferida roxa que vazava partículas espectrais lentamente. Este farol está bloqueando minha pele fantasma. Remova-o e eu ainda morrerei um dia,
mas se você conectar o cristal localizador dele às suas cargas, ele poderá alimentá-las com o sistema de mira da cidade. Soria tateou as bordas da queimadura com dedos frágeis, porém firmes. Sua morte semearia o pulso com sangue verificado. Os observadores veneram sangue verificado. Ela sentiu, resignada. Sacrifício é a sintaxe que o velho mundo entende. Mirielle ficou tensa. E se recusarmos o sacrifício? Então você corre até que suas pernas e o horizonte se encontrem no mesmo passo, disse Soria suavemente. Mas o mundo atrás queimará do mesmo jeito, e nenhum abrigo superará a nuvem de fumaça. Elias cruzou o olhar com Mirielle. Por um instante, nada existiu, exceto o anel de suas íris, castanho avermelhado salpicado de âmbar que a aurora havia devolvido ao espectro vivo. Ele viu nelas 1000 cafés da manhã que jamais compartilhariam, 1000 noites às quais ainda poderiam sobreviver. Pensou em levar aquelas noites como lanternas para o exílio, pensou em deixar outros amantes apodrecerem porque não ousava morrer. Ele beijou a testa dela, um toque leve como poeira. O amor escolhe se o padrão importa, lembrou ele, ecoando as próprias palavras dela no portão da segunda lei. No fim, a canção deve ser maior que o cantor. Seus olhos lacrimejaram, mas ela não discutiu. Em vez disso, desabotoou a capa térmica que cobria seus ombros e a colocou sobre os dele. Se você for, nós vamos, disse ela. Quando a música romper o céu, deixe-me estar no acorde. Score exalou a aprovação. Então deixe a forja trabalhar. A forja era um container de transporte destruído, cujas paredes brilhavam em um tom alaranjado de forno devido ao calor do braseiro. Lá dentro, conjuntos de capacitores recuperados espreitavam como sapos agachados, acoplados a bobinas de cabos de elevador. Engenheiros da Assurit, homens e mulheres magros com óculos de proteção feitos de lentes de óculos de sol em camadas, alimentavam cadinhos de cerâmica com cinzas de impressões digitais em pó. A estática crepitava em cataventos pelo chão. Eles cortaram o sobretudo de Elias, descascando a pele fantasmagórica onde ela havia se fundido a derme real. A dor lançou faíscas atrás de seus olhos, eles preencheram o ferimento com criogel imbuído de esporos analgésicos que anestesiaram o tecido instantaneamente. Em seguida, removeram um fragmento localizador violeta, mais plano que uma moeda, afiado como um cálculo moral, e soldaram microfios em sua estrutura cristalina. Cada terminal de microfio se conectava ao núcleo da bomba de pulso, uma esfera de vidro de memória do tamanho de uma bola de basquete, gravada com cavidades fractais. Mirielle trabalhava ao lado deles, afinando o vidro com seu zumbido na metade do volume. O vidro absorvia sua frequência, colorindo-se levemente onde a ressonância atingia. Engenheiros gravavam essas zonas com pasta ácida, bloqueando sua forma de onda em padrões de interferência permanentes. Por fim, a esfera pulsava, partes iguais de batimento cardíaco e metrônomo. Seu brilho oscilava irregularmente, viva, mas faminta. Resta uma célula de energia, disse Soria. Algo com mania de potência suficiente para dar início à varredura do esquecimento. Elias se livrou dos restos de pele fantasma, expondo a estrutura do enxerto, uma rede de nanotubos alimentando cada músculo. Corte meu enxerto, disse ele. Quando ele entrar em colapso, o nano reativo não vai simplesmente parar, ele vai implodir, liberando a biocarga armazenada. Soria franziu a testa. Isso vai fritar suas sinapses. Só se eu estiver usando, disse ele, sério. Indicou um segundo pacote de criogel. Me coloque sob anestesia, retire o enxerto, injete a pasta no núcleo. Os nós dos dedos de Mirielle ficaram brancos na bancada. Você prometeu o amanhecer. Prometi que ficaríamos com ele, respondeu ele gentilmente. Ele não fica guardado, a menos que Finalis fale. Lágrimas ameaçaram rolar, mas elas conteve com força de vontade. Então você fica vivo tempo suficiente para acender o fósforo, disse ela. Depois disso, nós queimamos ou corremos juntos. Não há mártir singular. Ele conseguiu dar um sorriso torto. 2 anomalias, um fusível. Combinado. A preparação levou 40 minutos.
Durante esse período, drones de superfície formaram padrões de caixas de destruição sobre as planícies dessalinizadas. Sirenes subiram por escadas ultrassônicas que nenhum ouvido humano conseguia acompanhar, mas os sensores de Ashuri as traduziram em fios visíveis, filamentos escarlates tecendo um laço acima. A cidade velha, em seu último reflexo, estava se fechando. Elias estava reclinado sobre uma placa de metal, respirando através de uma máscara que o alimentava com vapor misturado com analgésicos tão potentes que apagariam o conceito de dor por exatos 22 minutos. Escória vigiava com um rifle de pulso antigo, recuperado de algum museu abandonado. Mirielle segurava a mão de Elias. Ela já parecia meio ausente, o calor sendo sugado para dentro da esfera. Quando os engenheiros cortaram o tronco do enxerto espinhal, uma onda de choque ondulou sua pele como água sob um robalo. A nanorrede se contraiu, e cada microtanque liberou pentioles de ressonância metabólica armazenada. Os técnicos despejaram os fios prateados e oscilantes em um funil, bombeando-os para dentro da esfera. O núcleo floresceu cerúleo, depois branco, e então uma tonalidade além do branco, uma cor inominável, exceto pela sensação de esquecimento. A visão de Elias se afundou. O rosto de Mirielle pairou, um borrão contornando as sardas que ele memorizara na noite em que dormiram juntos pela primeira vez. Ele queria dizer uma última frase perfeita, algo equivalente à enormidade da sobrevivência dela, mas a linguagem se dobrava como uma pele solta, pequena demais. Em vez disso, ele sussurrou o zumbido, apenas a nota inicial. Ela o captou, completou o acorde. O zumbido circulou o pátio, dançando com o fogo da forja, atravessando andaimes de tubos de dessalinização quebrados até que todo o acampamento vibrasse. Escória ergueu o rifle para o alto. Ao acender, levantamos acampamento, latiu ela. Nômades para o cume. Quem ficar, fica como vidro. Sua voz ecoou pelos cones de megafone soldados às pressas aos postes. Acima, trovões mecânicos ecoavam, drones transportadores vomitando escaravelhos caçadores menores. O protocolo Finalis descia como neve envenenada. Mirielle e os engenheiros prenderam a esfera a um suporte feito a partir de um trailer de bicicleta. Cabos de plasma prendiam a trilhos de cobre martelados no mosaico da praça. Quando o cronômetro que eles haviam prendido chegasse a zero, uma corrente elétrica aumentaria, enviando as coordenadas do localizador como pulsos por toda a rede de antenas dos telhados da cidade. Cada antena interpretaria o sinal como uma corrupção catastrófica de ideia e programaria a autodestruição. Finalis, privado de seus olhos e ouvidos, cambalearia às cegas, tempo suficiente para que os fugitivos desaparecessem ou desferissem um golpe mais forte em outro lugar. Fundação, gritou um engenheiro. 30 segundos. Elias, tonto, mas consciente, levantou-se da laje. Sem a pele fantasmagórica, ele usava apenas bandagens e uma cota de malha emprestada de placas de circuito. Mirielle deslizou por baixo do braço dele, uma muleta feita de batimentos cardíacos e convicção. Eles mancaram em direção a um bug de dunas recuperado que estava parado perto da borda do acampamento, com a célula de hidrogênio zumbindo. Para onde? Perguntou Mirielle. Sul, respondeu Soria, sentando-se ao volante. Atravessando as salinas até a rodovia Interdunas. Túneis antigos reaparecem perto dos túmulos dos parques eólicos, território sem rede elétrica. Dali, desaparecemos. Elias içou o gatilho portátil, uma chave Morse arcaica soldada a uma bobina de rádio. Eu aciono o pulso assim que o bug passa pelas lajes, disse ele. Mas você ainda estará dentro do alcance, protestou Mirielle, com a voz embargada. Alcance não é raio, respondeu ele. É intenção. Concentre-se no zumbido. Envolva-se nele. O som é um vetor que eles não conseguem quantizar rápido o suficiente. Ela deu um beijo na têmpora dele. Vejo você além do esquecimento. Eles partiram em disparada, as rodas triturando o sal. Elias permaneceu perto do trailer, o vento abrindo os rasgos em suas bandagens. Drones acima dele se alinharam em um X de execução. Raios espectrais roxos desciam. Ele sentia sua sombra marcada repetidamente. Ele virou a tampa da chave Morse e digitou: item, 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 item. SOS.
O destilado de desafio da velha terra. Então ele fechou os olhos e apertou o gatilho. Luz. Não uma explosão, nem uma chama, algo mais frio, mais profundo. Um sol negativo que absorvia fótons em vez de emiti-los. A esfera floresceu dentro de si mesma, descascando camadas de código, cinzas, memória, osso. Por microsegundos, ela simulou todas as identidades que os observadores já haviam verificado, depois as desverificou, recursivamente, até que a matemática admitisse nulo. Uma flor de subtração. Do outro lado do horizonte, cada torre de antena irrompeu em silenciosas auroras negras. Os drones de limpeza perderam o rumo, seus algoritmos de busca de caminhos foram substituídos por uma única instrução: não se lembrem de nada. A ótica escureceu. Os rotores falharam. Um por um, eles caíram, uma chuva silenciosa de ameaça obsoleta. Dentro daquele silêncio, Elias sentia calor apenas nas bordas. Utopia do zero. Quando a visão retornou, ele estava deitado de costas na soleira da praça. O trailer, a forja, o container, sumiram, fundidos em uma tigela lisa de escória espelhada. Nenhum som, exceto o estalar do vidro esfriando. Seu coração batia devagar, a dor ausente, não por analgésico, mas por vazio. O enxerto havia roubado dor e pensamento com igual apetite. No entanto, a memória se agitou. Mirielle. Um zumbido. Aquele zumbido era uma corda lançada através do esquecimento, e ele a agarrou, erguendo-se. Nenhum drone perseguia o bug, nenhuma sirene uivava. As torres de vigia da cidade tremulavam em escuridão, seus alertas aurorais verdes se espiralando para dentro como fósforos moribundos. O protocolo finaliza havia se fragmentado, cada subrotina devorando a próxima em busca de alvos perdidos. Elias cambaleou até as marcas dos rastros do bug, gravadas no sal, pegadas cruzavam-nas, pegadas de Ashuri que se espalhavam. Poeira se acumulava ao longe, em costa abaixo, onde o veículo subia em direção aos cumes. Ele inalou, o ar ainda limpo, com gosto de ozônio residual. Ele começou a andar. Cada passo lhe custava segundos devido à sua fisiologia debilitada, mas a distância também media o desafio. Quando o sol se pôs meio-dia, ele alcançou o cume da serra. Abaixo, dunas extensas pintadas de ocre pela poeira oxidada. Torres de parques eólicos, esqueléticas e imóveis, erguiam-se em fileiras regimentadas. Perto de suas bases, figuras se moviam, Mirielle entre elas, os cabelos brilhantes em contraste com os destroços. Ela se virou como se sentisse o olhar dele. Mesmo àquela distância, ele sentiu o zumbido vibrar. Ele levantou um braço. Ela respondeu com os dois. Atrás dele, um tremor final percorreu a terra, talvez o cofre de cinzas desmoronando, talvez as pilhas de vigilante se autocombustindo. Ele não se virou. O passado fez suas próprias escolhas, os vivos também. Ele desceu a ladeira. A gravidade ajudou onde os músculos falharam. Mirielle o encontrou no meio do caminho, envolvendo-o com os braços em volta dos ombros que mal conseguiam suportar o peso. Ele sentiu-se sucumbir à força dela, ela o firmou como fizera em inúmeras noites enquanto a cidade ainda brilhava com falsos futuros. Ao redor deles, a Shurix desempacotava suprimentos do carrinho, sementes, água filtrada, pilhas de folhas de polímero em branco, ávidas por histórias improvisadas. Uma criança passou correndo carregando uma pipa recortada de um anúncio de tubo de sódio, sua cauda desenhava novas constelações no céu livre. Elias sentiu o gosto salgado no canto dos lábios, sem saber se era sangue ou brisa do mar. Olhou para Mirielle. Nós mantivemos o amanhecer, ele perguntou, com a voz quase fantasmagórica. Abrimos amanhã, ela respondeu. Isso é mais do que amanhecer. Suas pernas cederam. Ela o guiou para que se sentasse contra uma turbina lâmina caída. As bandagens vazavam, mas a dor era distante. Ele fechou os olhos, uma névoa branca dançava. Ele sentiu que ela pegava sua mão e a colocava em seu externo. Batimentos cardíacos constantes, sem marcas. Descanse, disse ela. Vou cantarolar para você acordar quando o céu ficar violeta. Ele acreditou nela.
Em algum lugar atrás das nuvens, um sol sem dono surgia. Nenhum algoritmo contava seus fótons, nenhum livro-razão tributava seu calor. O vento cruzava as dunas como fazia antes mesmo do primeiro sensor biométrico respirar. O zumbido retornou, suave, envolvente, infinito. Elias ouviu até que ouvir se tornou sonhar, e sonhar se tornou apenas outra palavra para caminhar em direção à luz.